Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez é ele, Monarcão está de volta, né? Depois de um longo inverno na internet aí. Monarcão está em terras do Tio Sam e está fazendo podcast só com a nata da internet brasileira, que também está na terra do Tio Sam. A Agenda Verde, o inimigo necessário para a ordem mundial. Vamos usar esse React como desculpa para a gente falar sobre aquecimento global, sobre ecologia e sobre tudo que der para encaixar, beleza? Mas antes, não se esqueça, esse canal precisa da sua ajuda para continuar crescendo. Então, se você puder dar o like, se você puder comentar, se você puder compartilhar, vai me ajudar demais, demais, demais o crescimento desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca assistiu, nunca viu meu rosto nesse canal, nunca ouviu minha voz super rápida, que a minha ansiedade vai comendo cada palavra, considere se inscrever nesse canal, me ajuda muito. Estamos tentando chegar a 1K antes do final do ano. Quem sabe, será que dá? Temos o quê? 20 dias para o Réveillon. Então, antes do Réveillon, estamos tentando chegar a 1K de inscritos nesse canal. Falta muito pouco, então se você chegou aqui pela primeira vez, assista o vídeo. Se você gostar do conteúdo, gostar da comunicação, considere se inscrever, beleza? Mas chega de enrolação, vamos lá pro conteúdo. Mas antes do conteúdo, prólogo. Eu acho muito importante justificar. Não justificar no sentido de falar, eu quero que você entenda porque eu tô fazendo esse react. Mas dar um pano de fundo. Eu acho que é cada vez mais importante isso. No meu canal, quando eu faço um react a um tipo de conteúdo que é problemático, na minha visão, enquanto uma pessoa que tenta ser um divulgador científico, apesar de eu ter muita dificuldade de assumir e de falar que eu sou alguma coisa. Eu sou bosta nenhuma nesse mundo e nessa internet, né? Mas eu tenho tomado muito cuidado com o tipo de react que eu faço para não atrapalhar mais do que ajudar em certas discussões, certo? É muito inspirado em algumas pessoas que vêm falando sobre isso e eu acho importante, porque eu acho que o React, apesar de se ter inúmeras críticas, eu acho que algumas críticas são um pouquinho exageradas e eu acho que o React, eu acho que ele tem sim espaço como um produto de divulgação científica, como um produto de divulgação de entretenimento e como um produto de construção de conhecimento. Mas eu sei que a gente tem que tomar cuidado em como a gente faz essa construção, como a gente faz esse react e sempre um cuidado editorial. Eu uso aqui muito como base o vídeo feito pelo senhor Bira, pelo senhorito Bira, Holofotação. Vejam esse vídeo que ele fala sobre isso, sobre dar palco ou luz a discursos que estão procurando essa luz, são discursos problemáticos. Mas eu acho que existem alguns discursos que a gente tem que parar e conversar um pouquinho sobre ele. Então o Monark voltou a fazer vídeo e eu fui vendo os vídeos e nenhum vídeo eu acho que seria necessário eu fazer react para o tipo de conteúdo que eu trago aqui. Porque seria só um exercício de tentar farmar algum tipo de visualização. Não que a gente não tente, todo mundo tá tentando farmar visualização. Quem fala que não tá tentando tá sendo desonesto, porque isso aqui é um trabalho. E o trabalho a gente trabalha por conta de alguma remuneração. E a remuneração do YouTube é através de view, é através de visualização. Lógico que existem maneiras éticas e não éticas de farmar view. Você consegue farmar view sendo ético dentro das suas crenças, dentro das éticas com outra pessoa e dentro das regras do YouTube. E dá pra você farmar view de uma maneira não ética. Mas no final, todos nós estamos tentando farmar algum tipo de visualização, porque o trabalho dentro do YouTube é monetizado, é remunerado, primeiro, por visualização e por as pessoas assistirem o seu vídeo até o final. Então a gente tá sempre farmando esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que esse vídeo é muito importante. Por quê? Porque esse vídeo falando sobre a Agenda Verde é sobre um assunto que é muito importante, primeiro, para o presente e segundo, para o futuro do nosso país. A gente está num ano que a gente sofreu muito, desde o começo do ano, em várias áreas do país, com efeitos das mudanças climáticas. E esses efeitos estão ficando cada vez mais evidentes. E a partir do momento que esses efeitos ficam cada vez mais evidentes,
fica cada vez mais a contradição evidente. Qual contradição fica evidente? De que o modelo econômico que nós, como humanidade, escolhemos para produzir riqueza nesse mundo que a gente vive, ele está destruindo o planeta. O modelo econômico baseado em lucro, baseado em produção excessiva e baseado em produzir, produzir, produzir até não querer mais, ele é um modelo econômico que vai destruir o planeta. E baseado nessa, quanto mais essa contradição fica forte, mais as pessoas que querem defender esse tipo de liberalismo a total custo, essa economia de mercado que suga do planeta até o planeta não ter mais nada para dar, elas vão tentar defender. Defender como? Bolando uma nova liberalismo? Bolando uma, sei lá, uma reforma? Até que poderia ser. Tem gente que tá tentando aí, sei lá, com economia verde e tudo mais. Mas existe o movimento de tentar bater na mudança climática, na ciência e naquilo que está sendo produzido por cientistas há muito tempo. Aquecimento global, gente, eu falo muito nesse vídeo, tem um vídeo só sobre isso, reagindo à BBC News, contando sobre a descoberta do efeito estufa. Aquecimento global é uma hipótese muito antiga, já vai fazer muitos aniversários. A gente já tem cientistas falando sobre a hipótese do aquecimento da atmosfera terrestre desde a descoberta do efeito estufa pela pesquisadora, que eu esqueci o nome agora, mas você vai atrás do vídeo aqui no canal, só digitar aqui no canal, efeito estufa, é cientista. Se eu não me engano, o título do vídeo é A Cientista Esquecida pela História, que ela foi a cientista que falou a primeira vez sobre efeito estufa. E ela mesma que falou a primeira vez sobre efeito estufa, lá na época dela, há 200 anos atrás, ela já criava as hipóteses sobre o que aconteceria se a gente aumentasse o efeito estufa. Então, o assunto sobre aquecimento global é muito antigo. Muito antigo. A gente tem dados sobre o aquecimento global muito antigo. Isso é um conceito científico? É. É um conceito científico, sim, de que o aquecimento está tendo, e que a gente está tendo consequências. Então, existe um contramovimento a partir do momento que essa contradição está muito aberta, as pessoas estão enxergando, mesmo as pessoas que não sabem o que é mudança climática, que não têm acesso a isso, elas estão vendo que, tipo, mano, o clima tá muito diferente. Esse lado que é contra a ciência, as mudanças climáticas, vai reagir com esse tipo de coisa que também é antiga, como, por exemplo, a Agenda Verde, né? O inimigo necessário para a nova ordem mundial. Então, por isso que é importante a gente reagir para essa questão, para quê? Primeiro, para a gente superar algumas dessas contradições com informações científicas. Segundo, para a gente estar munido nos argumentos que são utilizados, para a gente conversar com as pessoas próximas a nós. Porque esse tipo de corte vai viralizar em WhatsApp, em Telegram da vida, em Twitter da vida. Então, e porque o momento é muito ideal. A gente está rolando uma COP, uma conferência para questões do clima. A gente acabou de sair de um mês de questões de chuva lá no sul do país. A gente está ainda numa onda de calor no sudeste. Durante o ano a gente teve seca na Amazônia, a gente teve chuvas no litoral de São Paulo, chuvas no sul do país, por conta das mudanças climáticas, provavelmente. Então, é o momento ideal do ano para a gente reagir a esse vídeo e usar esse vídeo como desculpa para conversar sobre tudo isso. Tudo bem? E pra gente ter argumentos, e pra gente divulgar cada vez mais, e pra gente conversar também. Se você é uma pessoa que caiu aqui, que você acredita em Agenda Verde, mano, estamos aqui pra conversar, não quero tirar ninguém como burro, ninguém como ignorante, ninguém como uma pessoa que deveria ser eliminada da face da Terra. Só quero aqui pontuar e conversar um pouquinho sobre essas questões, tudo bem? Também não vejo ninguém como mal. Eu não acho que no mundo é um filme da Marvel, tá? A gente não cai nessa de que o mundo é um filme da Marvel. As pessoas são malignas. Eu não reajo dessa maneira, tá bom? Tipo, não vou reagir aqui porque eu acho que o Monarca é mau. Eu acho que ele tem que ser eliminado. Pô, inclusive eu acho que o Monarca não devia nem ter fugido do Brasil, parceiro. Eu sou dessa opinião, assim. E eu acho que, mano, o Monarca não seria preso. Mas eu também não sou.
ele deve ter muito mais entendimento e advogado pra aconselhar ele do que eu, tá ligado? Mas no fundo, mano, se o Monark ficasse de boa alguns mesezinhos, sem falar muitos absurdos, sem xingar o Xandão, tá ligado? Ele ficaria de boa aqui no Brasil. Mas quem sou eu? Ninguém. Vamos lá pro vídeo? Já falei 10 minutos. E ainda dei play no vídeo errado. Eu vou utilizar o teclado multimídia aqui e sempre faço cagada. Vamos pro vídeo. Pô, pelo amor de Deus, fala o que tá acontecendo aqui, não tem mais ninguém falando nada. Manaus tava, tipo, abaixo, uma fumaça poeira, pra uma tudo quanto é lado, fumaça. Mas que essa aí é o desmatamento do amor, entendeu? Agora é a queimada do... Do amor, aí pode. É a queimada do L. Então... O primeiro ponto que é muito importante é essa questão de trabalhar no senso comum. Isso é uma prática. Eu parei muito cedo, mas porque é importante. Esse senso comum, que às vezes todo mundo, eu acho que em diversas questões, em diversos lados políticos, é um senso comum que vem muito com a linguagem da internet, que todos nós temos que tomar cuidado, tá ligado? E usar esses sensos comuns, porque a gente sabe que o nosso telespectador, ele não vai se importar em certas determinações com números. Então, eles sabem que o telespectador bolsonarista, ou odiador do Lula, ou odiador do 13, eles não vão se importar com números. Então, eles simplesmente vão falar algo no senso comum e é isso. Baseado em tirei do nada, tá ligado? Quando, logicamente, a gente pode falar o contrário. Busca aí, seca na Amazônia no Google. Vai ter notícias de todos os grandes jornais. Busca aí, queimada e desmatamento. Vai ter notícias em todos os jornais. Você vai ter notícias a dar com pau, tá ligado? Tipo, a dar com rodo. Procura o Estadão aí. O Estadão tá noticiando até o preço do lençol do Lula, cara. Então você usa um senso comum pra falar, não, agora todo mundo é a favor do governo do 13. Não, né? Não vamos ser desonestos assim, né? Então, o primeiro ponto importante é a gente tentar evitar esse senso comum. Não menosprezá-lo, não xingar a pessoa que vem com esse senso comum, mas usar dados básicos, como esse que eu falei, para mostrar para a pessoa que isso é um senso comum. Tipo, joga no Google agora, desmatamento na Amazônia, seca na Amazônia, queimada na Amazônia. Vai achar 1 milhão de vídeos, 1 milhão de artigos e 1 milhão de notícias sobre isso. Eles precisam eles precisam criar narrativas que construam um inimigo global. Então, o primeiro inimigo global é o próprio ser humano, na teoria deles. Só que não está colando. Por quê? Cientistas... Porque isso não é uma coisa de direita e esquerda. Pô, tem cientistas sérios que quando o cara vê um negócio desse, ele fala assim, peraí. Você está dizendo que o ser humano é capaz de mexer com a temperatura do planeta. Caô, não tem como. Aí você pega lá Ricardo Felício. Tô citando os brasileiros, mas tem vários no mundo inteiro. Ricardo Felício, no Brasil. O professor, acho que é Molion o nome dele. Tem vários professores sérios, universitários, assim, com currículo invejável, que mostra que assim, não rola. E essa agenda verde, o pessoal já percebeu. Fala assim, cara, vocês não, é uma desculpa para neocolonialismo, muitas vezes, né? Não cola. Segunda coisa é citar alguns cientistas que já foram desprovados. Já citei aqui. Vá ver o documentário do Pirula, vá ver os vídeos do Pirula falando sobre Ricardo Felício. Ricardo Felício, ele não usa base nenhuma, ele não usa dados nenhum realmente fidedignos para provar a tese dele que o aquecimento global não é causado pelo ser humano, tanto que de tempos em tempos ele muda o discurso que ele está acontecendo. Segundo, a questão do ser humano, eu realmente entendo esse pensamento. E, o ser humano talvez não consiga mudar algo no planeta. Isso realmente é um pensamento honesto, de tipo, caramba, o planeta é muito grande, será que o ser humano consegue? A questão é, o crescimento que o ser humano teve e o potencial tecnológico que o ser humano teve para destruir a natureza, tá ligado? É só você pesquisar o que aconteceu na Inglaterra durante a Reforma Industrial. Te dou um exemplo... Já que vou até usar um exemplo para ganhar pontos ideológicos. Né? A China teve problema com a extinção de um boto construindo uma hidrelétrica. Tá ligado?
Já que não é pra ficar nem esquerda nem direita, eu vou falar sobre dados que a gente tem científicos. Que no final são políticos. Só tô fazendo um teatro aqui. Sempre é política, tudo é política. Mas a China foi construir 3 gargantas e, infelizmente, provavelmente a gente teve a extinção de alguns animais e de um boto que estava ali na região, enquanto 3 gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo, foi construída pela China. Então, sim, a gente tem dados e mais dados de animais que foram extintos pela questão do ser humano. O ser humano caçou búfalo não querer mais na América do Norte. O ser humano caçou dodô não querendo mais ali na África. O ser humano construiu uma hidrelétrica gigantesca que extingue o boto. Isso que eu tô falando, exercite. Jogue no Google todas as informações que eu te dei agora. Pesquise no Google búfalos na América do Norte e a caça a eles. Pesquise a história do dodô. Pesquise a história de 3 gargantas. Pesquise. Você vai ver que todas essas questões foram causadas por impacto humano. Pesquise buraco na camada de ozônio. Pesquise aquecimento global e efeito estufa. A gente tem provas e mais provas de que o ser humano consegue se impactar o planeta. O ser humano não conseguia impactar o planeta quando era meia dúzia de cabeça aqui, tá ligado? Mas agora a gente tá mais em bilhões de seres humanos. A gente tem máquinas gigantescas, máquinas que conseguem derrubar uma floresta em um dia, e a gente consegue impactar o planeta sim, sabe? E de React a gente vai ficar por aqui. Porque depois ele vai misturar um monte de outras coisas. Ele vai começar a falar de luta de classe, de Marx, de Olavo e tudo mais. E vai ficar um React repetitivo. Coisa que você já viu 1000 vezes. Coisa que eu já fiz 1000 vezes aqui. Então eu já vou usar esse momento pra gente sair do React e a gente discutir o que envolve tudo isso. Que é conspiração. No final das contas, o que está se colocando com a agenda verde é, de novo, mais um item para uma conspiração mundial, de ordem mundial, que eles chamam de conspiração da nova mundial, conspiração do grande reset e tudo mais. Então, a agenda verde é só mais um item que eles tentam colocar para explicar esse mundo que eu sei que é complexo. Muitas vezes esse mundo que a gente vive não é mais fácil de dizer. E aí que eu faço outro convite que é do quê? Tente pesquisar sobre essas conspirações para você entender como que funciona esse tipo de raciocínio, para você entender como que funciona esse tipo de conexão e para a gente ficar informado e tentar não cair nesse tipo de fake news. Porque o que a conspiração tenta fazer? Tenta organizar o mundo que é muito complexo. O mundo é muito complexo mesmo. Tentar entender mudanças climáticas é muito complexa mesmo. E a conspiração, ela é tão atrativa porque ela é gostosinha, ela nos abraça e fala: vem comigo, eu vou explicar. Vem comigo que eu vou explicar tudo isso que tá acontecendo. Tudo isso que tá acontecendo aqui, eu vou explicar tintim por tintim, dando os nomes aos bois. Então, ó, você pode pegar a matéria em grandes jornais, até jornais da grande mídia, como o BBC News, como o Estadão, você vai ver, ó. O que é teoria da conspiração da nova ordem mundial? Termo que circula nas redes ligadas a temas como Agenda 2030 e Fórum Econômico Mundial, e nomes como Bill Gates e George Soros é popular entre grupos de extrema direita dos Estados Unidos e do Brasil. Grande reset. Como o plano econômico virou teoria de conspiração mundial. Então eles pegam vários assuntos, várias questões, como por exemplo a Agenda Verde, como a Agenda 2030, Fórum Econômico Mundial, para tentar explicar tudo, para criar uma grande conspiração onde existe uma elite global que está dominando o mundo e tenta dominar o mundo através de alguns truques. E a Agenda Verde seria um desses truques. O que não faz sentido nenhum, porque imagina, então, todos os cientistas ecólogos do mundo que trabalham com clima e fazem um painel mundial do clima e são membros dessa seita, estão todos sendo manipulados para controlar todo mundo. Não faz sentido esse tipo de conspiração, porque a gente precisaria ter um governo estruturado, uma sociedade secreta estruturada que conseguiria controlar milhões de pessoas que estão trabalhando e estudando sobre a mudança climática também. Esse tipo de conspiração também também traz um mal entendimento sobre algumas questões também. Eu sinto que muitas vezes as pessoas não entendem direito, e faz parte não entender direito. Faz parte
nós sermos ignorantes no sentido de não termos estudado, não no sentido de sermos ruins, vários tipos de coisa, não tem como você saber tudo. Mas é a partir desse momento que você não sabe tudo, que a humildade é um grande passo para a gente conseguir construir alguns conhecimentos que são importantes para todo mundo. Nesse momento, por exemplo, o entendimento do que é mudanças climáticas é essencial para todo mundo, porque nós estamos vivendo nela. E também parte de uma ridicularização de certas coisas que não tem sentido. Por exemplo, vou usar aqui como exemplo a Agenda 2030. Se você pegar a Agenda 2030, você vai ver que são objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável do mundo. E se você lê esses objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável do mundo, você vai ver que primeiro é um negócio para inglês ver. Vou até mudar minha câmera aqui. Não, de qualquer jeito eu vou tampar algum dos objetivos. Primeiro é uma coisa para inglês ver porque a ONU não tem todo esse poder. Segundo, são coisas que eu acho que qualquer pessoa do mundo seria a favor. Por exemplo, o primeiro objetivo da Agenda 2030 que eles falam que é a Agenda de Dominação Global. Erradicação da pobreza. Bem-estar e boa saúde. Fome zero. Educação de qualidade. Igualdade de gênero. Água limpa e saneamento. Energia acessível e limpa. Combate às alterações climáticas. Emprego digno e crescimento econômico. Como qualquer um desses pontos da Agenda 2030 é um grande reset e um domínio de uma nova ordem mundial satanista que quer destruir o mundo. Aí que vai entrar mais um buraco, né? Que as pessoas não vão conseguir explicar. E vão tapar esse buraco com o quê? Anticristo. Então, no fundo, todas essas questões que envolvem a agenda verde e tudo mais, parte primeiro de um mundo extremamente desorganizado que a gente vive, da ansiedade e do medo de viver nesse mundo, de não entender o que está acontecendo nesse mundo. E a partir daí você vai só construindo os blocos conspiratórios. E quando você entra na conspiração, você entra num loop de que nada mais você não vai conseguir explicar a não ser com outra conspiração. Porque cada conspiração vai tirando mais energia de você e vai abrindo mais buracos. Porque cada conspiração precisa ser justificada de uma maneira muito louca. Então, cada vez a conspiração vai ficando mais louca. E aqui estou usando louco no sentido cotidiano de algo absurdo. Não louco no sentido de prejudicial ou no sentido de uma pessoa, diminuir uma pessoa que tenha um problema de saúde mental. Tô falando que a conspiração vai ficando cada vez mais absurda. E para você justificar coisas absurdas, cada vez coisas mais absurdas você precisa ter para justificar, né? Então é isso o vídeo. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre a questão. Espero que tenha dado para explorar um pouquinho mais a questão e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar like, não esquece de compartilhar e de comentar. E se você é o primeiro vídeo que você vê nesse canal, não esquece de se inscrever. Até uma próxima. Um grande abraço e tchau!